Imagine só, uma mulher de 35 anos, analista de dados em uma das maiores empresas de tecnologia do país, com um salário que beira os R$ 800.000 por ano. Cada centavo que guardei, cada investimento que fiz, foi conquistado com suor, estratégia e uma determinação que ninguém pôde abalar. Mas naquele dia de ação de graças, enquanto segurei a mala pronta na porta do meu apartamento em Seattle, um nó se formou no meu estômago, não pelo peso da bagagem, mas pelo que me esperava do outro lado da viagem. O destino? Um encontro de família no luxuoso Rosewood em Miramar Beach, na Flórida. Um resort à beira-mar, sinônimo de sofisticação, onde o ar já cheirava a tensão antes mesmo de eu pisar lá. Era nossa tradição anual, mas dessa vez, algo no ambiente parecia prestes a explodir. Meus pais sempre tiveram um favoritismo doentio pelo meu irmão. Enquanto ele recebia elogios, carinho e apoio incondicional, eu era tratada como uma sombra, uma presença incômoda que mal merecia atenção. Ele tinha esposa, filha, um estilo de vida extravagante que jamais construiu sozinho. E quando cheguei ao hotel e descobri que não havia quarto para mim, seu sorriso foi de puro desdém. Esse espaço é para minha família de verdade. Aquilo foi a gota d'água. Com um simples, aproveitem, virei as costas e segui meu caminho. Horas depois, enquanto ignorava dezenas de ligações desesperadas, algo inesperado viraria o mundo deles de cabeça para baixo. Mas antes de revelar como essa história se desdobrou, me diga, que horas são aí onde você está? De qual cidade você está acompanhando esse relato? E não saia daí, o final vai mostrar uma verdade que deixou minha família em choque. Enquanto fechei a mala naquela manhã, uma sensação opressiva me dominou. Olhei para as roupas cuidadosamente dobradas e soube que aquela viagem à Flórida reabriria feridas que jamais cicatrizaram. Meu irmão sempre foi o filho dourado, o centro das atenções, enquanto eu lutava por migalhas de afeto. Na infância, vi meus pais comemorarem cada pequeno triunfo dele. Os jogos de futebol no colégio, o casamento apressado, o nascimento da minha sobrinha. Já minhas notas impecáveis, as noites em claro estudando para a faculdade, mal mereciam um comentário. Não era apenas preferência, era uma barreira invisível, erguida tijolo por tijolo ao longo dos anos. A vida dele gritava excesso. Ele administrava um restaurante falido em Miami, sustentado pelos cheques mensais de minha avó, R$ 150.000 depositados sem falhar mês após mês. Sua esposa vivia para o Instagram, exibindo bolsas de grife e mensalidades de escola particular como se fossem troféus. Às vezes eu olhava aquelas fotos não com inveja, mas com incredulidade. Como alguém podia viver tão irresponsavelmente às custas do dinheiro alheio? Meus pais não eram diferentes. Aposentados em um condomínio de luxo, dependiam da mesma fonte para pagar contas médicas e clubes de golfe. Aprendi cedo que depender dos outros era uma armadilha. Minha avó, a única que enxergou meu valor, me ensinou isso. Aos 16 anos, ela me sentou à mesa com o livro caixa e mostrou como planejar, investir e nunca me curvar a ninguém. Nunca deixe que te controlem, disse ela com uma firmeza que ecoa até hoje. Essas lições me moldaram, me impulsionaram a construir uma carreira onde o meu sucesso dependia apenas de mim. Ao fazer as malas, não consegui tirar da cabeça o último encontro. Meu irmão gabou-se do novo barco comprado com o dinheiro da vovó, enquanto meus pais sorriam orgulhosos. Quando mencionei minha promoção a analista sênior, o assunto foi desviado para o recital de piano da minha sobrinha. Doía, mas engoli seco como sempre. Dessa vez, porém, algo era diferente. As mensagens recentemente trocadas com meu irmão tinham um tom agressivo, quase possessivo, como se eu não pertencesse àquele círculo. É coisa de família, escreveu uma vez como se eu fosse uma estranha. Afastei o pensamento e verifiquei os detalhes do voo. Minha avó estaria lá, e sua presença sempre me trazia equilíbrio. Ela tinha o dom de enxergar além das aparências, cortando hipocrisia com um único olhar. Guardei o notebook na bolsa de mão, pensando no trabalho que me esperava na volta. Minha profissão exigia precisão, e era exatamente isso que eu amava nela. Números não mentem, não têm favoritos. Recompensam quem se dedica. Ao contrário da minha família, minha carreira valorizava meu esforço. Mas quando tranquei a porta do apartamento, uma inquietação me percorreu. Esse encontro não testaria apenas minha paciência. Seria o estupim de algo muito maior. O senso de merecimento do meu irmão, a cegueira dos meus pais diante dele. Era uma bomba relógio, e eu estava prestes a pisar bem no meio. Ao desembarcar na Flórida, uma mistura de cansaço e apreensão me dominou. O peso da viagem parecia maior que a mala que arrastava. O Rosewood surgiu à frente, sua fachada de vidro refletindo a luz da tarde, enquanto o táxi parava. O ar vibrava com a energia polida de quem está acostumado ao luxo.
hóspedes impecavelmente vestidos, funcionários com sorrisos ensaiados. Mas por baixo daquilo tudo, eu sentia a tempestade se formando. Não era um encontro qualquer, não com o histórico que carregava. Entre no saguão, e o ar-condicionado foi um choque depois do calor úmido lá fora. Meus pais já estavam lá, perto de uma fonte de mármore, com aquele mesmo sorriso forçado que eu conhecia desde criança. Meu pai ajustou os óculos, olhou rapidamente para mim e desviou o olhar. Minha mãe segurou a bolsa com força, oferecendo um sorriso tenso que não chegava aos olhos. Você chegou, disse ela, com um tom que soava mais como uma acusação do que um cumprimento. Assenti, engolindo a dor familiar da indiferença deles. Sempre foram assim, distantes comigo, afetuosos com meu irmão. Procurei por ele ou pela esposa no saguão, mas não havia sinal deles. Provavelmente ocupados exibindo seu estilo de vida perfeito, pensei, imaginando as fotos impecáveis que ela postaria mais tarde. Me aproximei do balcão de recepção, com a confirmação da reserva aberta no celular. A atendente, uma jovem com uma identificação brilhante, digitou rapidamente, franzindo a testa ao olhar para a tela. Desculpe, senhora, disse ela hesitante. Não há nenhuma reserva em seu nome. Meu estômago gelou, mas mantive a calma e pedi para verificar novamente. Seus dedos voaram sobre o teclado, mas o resultado foi o mesmo. Nenhum registro, nenhum quarto. Dei um passo para trás, a mente acelerada. Meus pais sempre faziam as reservas, usando a conta da minha avó. Como podiam ter me esquecido? Virei-me para eles, que agora cochichavam entre si, evitando meu olhar. Deve haver um engano, falei, com voz firme. Meu pai deu de ombros, as mãos nos bolsos. Reservamos para a família, murmurou com palavras vagas, mas carregadas de significado. Minha mãe baixou os olhos, mexendo na bolsa, recusando-se a me encarar. A verdade me atingiu como uma onda fria, não era um erro. A família do meu irmão, esposa, filha, tinha uma suíte, sem dúvida. Conseguia imaginá-los instalados, as malas já desfeitas, enquanto eu ficava ali, apagrada do plano. Apertei o celular, contendo a vontade de ligar para meu irmão na mesma hora. Em vez disso, pedi à atendente que verificasse a reserva em nome dos meus pais. Ela confirmou. Eles tinham um quarto, assim como meu irmão, em uma suíte espaçosa com vista para o mar. Meu nome? Nem sequer constava. Meu nome não constava em lugar nenhum do sistema. A atendente tentou amenizar, oferecendo colocar meu nome em uma lista de espera, mas o resort estava lotado para o feriado de Ação de Graças. Podemos tentar encontrar algo mais tarde, disse ela, com um tom de voz que misturava pena e formalidade. Balancei a cabeça, sentindo o gosto amargo da decepção subir pela garganta. Meus pais permaneciam em silêncio, imóveis, e aquele mutismo era mais eloquente do que qualquer desculpa. Eles sabiam. Tinham escolhido. E mais uma vez, não era eu. Respirei fundo, sentindo a mente afiar-se como uma lâmina. Não ia implorar. Não ia criar uma cena. Anos de ser deixada de lado me ensinaram a segurar minha posição sem me quebrar. Agradeci a atendente com um sorriso cortês, peguei minha mala e me virei para meus pais. Eu dou um jeito, disse, a voz calma, mas com uma frieza que não deixava espaço para réplica. Eles trocaram um olhar, mas nenhum dos dois abriu a boca. Ainda estava ali no saguão, quando a porta do elevador se abriu e meu irmão, Timothy, surgiu, seguido pela esposa e pela filha. Ele vestia um blazer impecavelmente talhado, o sorrisinho no rosto tão polido quanto o mármore sob nossos pés. A esposa ajustou os óculos escuros, a bolsa de grife balançando a cada passo, enquanto a menina apertava um bicho de pelúcia, alheia à tensão que envenenava o ar. Meus pais se mexeram, desconfortáveis, mas seu silêncio era ensurdecedor. Apertei com mais força a alça da mala, esperando que alguém, qualquer um, explicasse por que meu nome havia sumido da lista. Timothy se aproximou, os olhos deslizando pela atendente antes de pousarem em mim. Qual é o problema? Perguntou, a voz gotejando impaciência. Abri a boca para responder, mas a atendente se adiantou, a voz trêmula. Não tem quarto reservado para ela. O sorrisinho de Timothy se alargou. Ele cruzou os braços, apoiando-se no balcão com uma arrogância calculada. É mesmo, confirmou, alto o suficiente para que metade do saguão ouvisse. O quarto é para mim, minha esposa e minha filha. Nós somos a família de verdade aqui. Cada palavra foi uma faca, cravada com precisão. Meus pais continuavam parados, meu pai olhando para os próprios sapatos, minha mãe girando um anel no dedo, como se aquele gesto pudesse desfazer o que acabará de acontecer. Seu silêncio foi a confirmação que eu sempre temi. Eles tinham escolhido ele mais uma vez. Senti o calor subir pelo peito, mas anos de engolir sapos me ensinaram a dominar a fúria. Encarei Timothy, a voz firme sem um tremor. Aproveitem.
Por um segundo, seu sorrisinho vacilou, quase imperceptível, mas ele se recuperou rápido, dando de ombros como se minha presença fosse irrelevante. A esposa dele assentiu satisfeita, enquanto meus pais evitavam meu olhar a qualquer custo. A atendente mexeu-se, desconfortável, lançando-me um olhar de pena, mas eu já havia decidido. Virei as costas, arrastando a mala em direção à saída. O peso da traição me pressionava, mas eu me recusava a deixá-lo me dobrar. Do lado de fora, o ar úmido da Flórida bateu em meu rosto enquanto acenava para um táxi. Deslizei no banco traseiro e dei o endereço do aeroporto ao motorista. Meu celular vibrou, mensagens da minha mãe, uma mistura de desculpas esfarrapadas e justificativas vazias. Ignorei. Não precisava das palavras delas. Precisava de distância. Quando o carro arrancou, liguei para Júlia, a única pessoa que nunca me fez sentir sobrando. Ela atendeu no primeiro toque, a voz quente, mas já carregada de preocupação. O que aconteceu? Perguntou, como se já soubesse pela minha respiração. Contei tudo. A cena no balcão, a crueldade de Timothy, a cumplicidade silenciosa dos meus pais, o encolher de ombros da atendente. Júlia ouviu em silêncio, e aquele mutismo dela foi mais reconfortante do que qualquer palavra. Eles não merecem você, disse por fim, a voz firme. Você é muito mais forte do que isso. Recostei-me no banco, observando o resort desaparecer pela janela. As palavras de Júlia me ancoraram, lembrando-me da vida que eu havia construído sem a aprovação deles. A arrogância de Timothy, o sorrisinho superior da esposa, a covardia dos meus pais. Achavam que podiam me apagar, mas estavam enganados. Há muito tempo eu havia aprendido a contar comigo mesma, e aquele momento só afiou ainda mais essa verdade. Não vou voltar, afirmei, a voz resoluta. Acabou. Júlia concordou, sugerindo que eu tirasse alguns dias para respirar antes de voltar a Seattle. Assenti, embora ela não pudesse me ver, já traçando mentalmente os próximos passos. O táxi seguia em frente, levando-me para longe do aeroporto e da família que nunca havia me enxergado de verdade. Meu celular vibrou de novo. Dessa vez era Timothy. Uma mensagem carregada de ironia, como se esperasse que eu suplicasse por um lugar à mesa deles. Apaguei sem ler até o fim. Precisava falar com minha avó, a única pessoa que sempre me viu como eu realmente era. Ellen atendeu no segundo toque, a voz nítida e familiar, cortando o zumbido da estrada como uma lâmina. Isabela disse, e só naquele tom já havia um calor que nenhum deles jamais me deu. Respirei fundo, determinada a manter a compostura, e comecei a relatar o que havia acontecido no Rosewood. Falei sobre o balcão de check-in, a confusão da atendente, a ausência do meu nome na reserva. Descrevi como meus pais haviam se calado, uma traição mais alta do que qualquer grito. Depois repeti as palavras de Timothy, ainda ecoando na minha mente. O quarto é para mim, minha esposa e minha filha. Nós somos a família de verdade aqui. Mantenho a voz estável, expondo os fatos sem pedir piedade. Não queria compaixão. Queria que ela soubesse a verdade. Ellen ouviu sem interromper, a respiração firme do outro lado da linha, mas eu senti algo mudando, uma intensidade silenciosa crescendo em seu silêncio. Quando terminei, houve uma pausa tão longa que cheguei a pensar que a ligação havia caído. Então ela falou a voz baixa, mas cortante como aço. Dessa vez, eles foram longe demais. Conseguia imaginá-la em seu escritório, cercada de livros e documentos, os olhos afiados se estreitando. Eu os criei melhor do que isso. Ou pelo menos tentei. Havia uma mistura de decepção e determinação em seu tom, uma combinação que eu só ouvira poucas vezes, e que sempre antecedia uma ação decisiva. Ela não gritou, mas o peso das palavras deixou claro, estava furiosa. Fiquei quieta, deixando que absorvesse tudo. Minha avó havia construído sua fortuna com disciplina e visão, e acima de tudo, valorizava a justiça. Fora ela quem me ensinou esses mesmos princípios quando eu era criança, quem me guiou para ficar de pé sozinha. Agora, ao ouvir sobre aquela afronta, sabia que ela a sentia como algo pessoal, não apenas como minha avó, mas como alguém que desprezava o privilégio sem mérito. Eu cuido disso, disse por fim, a voz calma, mas intransigente. Você se preocupe consigo mesma, Isabela. Não deixe essa bobagem deles te derrubar. Assenti, mesmo que ela não pudesse me ver, sentindo um alívio discreto. Ellen não fazia promessas à toa, e suas palavras carregavam a certeza de que algo estava prestes a mudar. Estou indo para o aeroporto, afirmei, a voz firme. Vou ficar bem. Ela não insistiu em detalhes nem tentou me convencer a ficar. Em vez disso, disse apenas, bom, você sempre soube se virar. A ligação terminou e me recostei no banco do táxi, o peso do dia ainda pesado, mas de alguma forma mais leve. A reação da minha avó não era só por mim. Era pelo princípio.
Timothy e a esposa, meus pais, tinham cruzado uma linha, e ele não era do tipo que deixava essas coisas passarem impunes. O motorista me olhou pelo retrovisor, perguntando se eu queria parar em algum lugar. Havia carregado o peso de suas expectativas, de seus jogos de poder, de suas mentiras elegantes desfarcadas de mal-entendidos. Cada Natal em que fui relegada ao quarto de hóspedes enquanto Timothy ocupava a suíte principal. Cada jantar em que minhas conquistas foram reduzidas a sortes passageiras, enquanto os fracassos dele eram celebrados como audácia empreendedora. Ellen não apenas viu, ela registrou. E agora, com a precisão cirúrgica de quem sabe exatamente onde cortar, ela havia exposto a podridão que eles tanto se esforçaram para esconder sob camadas de charme e herança. O e-mail continuava detalhando as condições para qualquer possível reconciliação, não que eu as quisesse, mas a mera menção delas era um golpe mestre. Ellen exigia um pedido de desculpas público, não aqueles murmúrios constrangidos em corredores, mas uma declaração formal, por escrito, reconhecendo o tratamento injusto que me deram por anos. Além disso, Timothy deveria assinar um documento legal renunciando a qualquer reclamação futura sobre propriedades da família. A lealdade se prova com ações, não com palavras, escreveu ela, e eu quase conseguia ouvir o tom cortante de sua voz nas entrelinhas. Mas o verdadeiro golpe de mestre veio no final. Ellen anunciava que a partir daquele momento eu seria a única beneficiária direta de seu testamento, não apenas dos ativos financeiros, mas também da casa na costa da Carolina do Norte, aquele refúgio de madeira clara e janelas amplas onde passei os verões mais felizes da minha infância. A propriedade que minha mãe sempre cobiçou, que Timothy sonhava em transformar em um retiro exclusivo para investidores, agora tinha meu nome nos documentos. Isabela merece o que é dela por direito, escreveu Ellen, sem espaço para contestações. Eles tiveram suas chances. Fechei o laptop, as mãos levemente trêmulas. Não era vingança, era justiça. Uma justiça que eu nunca ousara esperar, mas que agora que chegará, se encaixava como uma peça que sempre esteve faltando. O apartamento em Seattle, minha carreira, minha vida construída com minhas próprias mãos, tudo isso já era prova de que eu não precisava deles. Mas saber que Ellen havia me dado as armas para me proteger definitivamente? Isso era liberdade. Meu telefone vibrou na mesa. Era uma mensagem de Ellen, curta e objetiva: eles vão ligar. Não atenda. Sorri porque claro que ela já sabia. Claro que ela havia previsto cada movimento deles, como uma jogadora de xadrez que enxerga 10 lances à frente. E eles ligaram. Primeiro Timothy, a voz entrecortada por uma raiva mal disfarçada de desespero. Você não pode deixar a vovó fazer isso, Isabela. Isso vai arruinar tudo. Ruinar o que exatamente? O castelo de cartas que ele construíra com dinheiro que nunca foi dele? Não respondi. Em seguida minha mãe, o tom meloso de sempre, agora tingido de pânico. Filha, por favor, fala com a sua avó. Nós podemos consertar isso. Nós somos família. Consertar o quê? Os anos de humilhação? As vezes em que me trataram como uma convidada incômoda na minha própria história? Silêncio. Meu pai foi o último, e sua abordagem foi a mais patética, a voz quebrada, o orgulho finalmente rachado. Isabela, nós erramos. Mas você não pode nos abandonar agora. Não era abandono. Era consequência. E pela primeira vez eles estavam colhendo o que plantaram. Desliguei o telefone e olhei pela janela. Seattle estava cinzenta e chuvosa, como sempre, mas havia uma claridade nova no ar. Respirei fundo, sentindo o peso dos anos se desprender dos meus ombros. Eles podiam gritar, implorar, ameaçar, não importava. Ellen havia traçado a linha. E pela primeira vez na vida, eu estava do lado certo dela. Peguei a caneca de café frio e me levantei. Havia trabalho a fazer, uma vida a viver, e agora, um futuro que finalmente me pertencia sem sombras, sem dívidas, sem desculpas. O passado tinha sido queimado. E das cinzas, eu surgiria mais forte do que nunca. Durante anos fui o estranho na própria família, o nome esquecido nas conversas importantes enquanto eles se banqueteavam com o que nunca mereceram. Agora, o e-mail de Ellen era um espelho implacável, forçando-os a encarar o reflexo de suas próprias escolhas. Meu nome nem sequer foi mencionado na decisão dela, mas estar na cópia daquele e-mail foi como um aceno silencioso, um reconhecimento de que eu tinha sido injustiçado e de que finalmente a justiça estava sendo feita. Recostei-me na cadeira, observando o horizonte de Seattle através da janela, enquanto o ar frio da manhã se misturava ao calor do café que ainda segurei nas mãos. Não era vingança. Era algo muito mais poderoso, a confirmação de que a verdade, quando revelada, não precisa de gritos para ser ouvida.
Fechei a tela do computador sabendo que naquele exato momento minha família estava em frangalhos. Timothy, com seu restaurante à beira do colapso, provavelmente já estava ligando para todos os contatos que um dia desprezou, implorando por favores que nunca retribuíra. Meus pais, por sua vez, estavam recalculando cada centavo, vendo seus sonhos de aposentadoria luxuosa se desfarelar como areia entre os dedos. Não precisei ver suas reações para saber que estavam abalados. As palavras de Ellen eram precisas demais, finais demais para deixar margem a dúvidas. Meu telefone permaneceu mudo sobre a mesa, um contraste gritante com a enxurrada de mensagens do dia anterior. Eles não estavam me procurando agora, e eu não esperava que o fizessem. Estavam ocupados demais tentando conter o incêndio que eles mesmos atearam. Virei-me para a tela do computador, abrindo uma planilha de um projeto para um cliente. Os números, frios e lógicos, me ancoraram de volta à realidade. Não era a decisão de Ellen que tinha mudado minha vida, eu já havia construído meu próprio caminho há muito tempo. Mas aquela carta tinha levantado um peso que eu nem sabia que ainda carregava. Anos de ser ignorado, de engolir palavras e sorrir amargo, finalmente tinham sido validados. Não precisava mais de desculpas deles, nem de seu reconhecimento. Tinha o respeito da única pessoa cuja opinião realmente importava, o de Ellen. E isso bastava. Enquanto trabalhava, minha mente divagava sobre o que viria a seguir. Ellen não era do tipo que deixava coisas pela metade. Seu e-mail sugeria mais movimentos, uma reestruturação de seu legado que ecoaria pela família por anos. Eu não sabia os detalhes, nem precisava saber. Confiava nela para lidar com tudo da mesma forma implacável e justa com que sempre agira. Por enquanto eu me contentava em ficar de fora da tempestade, observando de longe enquanto o mundo dele se reconfigurava, e o meu permanecia firme, intocado. Do lado de fora, a cidade pulsava com sua energia habitual, e eu me senti mais em casa do que nunca, pronto para o que quer que o futuro reservasse. 2 semanas depois do e-mail de Ellen, encontrei Julia em um café tranquilo perto do meu apartamento. A chuva fina de Seattle batia suavemente contra os vidros enquanto nos acomodávamos em um canto, 2 xícaras de café fumegante entre nós. Meu telefone, ainda no mudo desde a avalanche de mensagens da família, descansava virado para baixo sobre a mesa. Julia inclinou-se para a frente, os olhos brilhando com uma curiosidade afiada, e pediu para ver os últimos e-mails que tinha recebido. Entreguei o tablet a ela, sabendo que sua perspectiva me ajudaria a enxergar além das linhas cheias de desespero. Ela percorreu as mensagens, a testa franzindo à medida que lia. Meu irmão tinha enviado um e-mail longo, seu habitual tom de superioridade substituído por um pedido desesperado. Descrevia como ele e a esposa tinham sido obrigados a colocar à venda a casa espaçosa nos subúrbios, aquela que sempre exibiam em cada reunião de família como um troféu. O colapso do restaurante tinha drenado suas economias, e os credores já estavam fechando o cerco. Tivemos que tirar a Sophie da escola particular, escreveu, e suas palavras transbordavam uma vergonha que ele nunca havia conhecido antes. Imaginei minha sobrinha com sua mochila desajeitada, entrando em uma sala de aula desconhecida, cercada por rostos estranhos. Doeu, mas foram as escolhas de Timothy que os levaram até ali, não as minhas. Os e-mails dos meus pais eram ainda mais reveladores. Meu pai detalhou a mudança para um apartamento minúsculo de um quarto, um contraste cruel com a casa elegante que sempre mantiveram. Estamos cortando onde dá, admitiu, listando contas médicas que se acumulavam sem a rede de segurança que Ellen um dia proporcionou. A mensagem da minha mãe foi mais curta, amarga. Você poderia ter impedido isso, escreveu, como se eu tivesse orquestrado sua ruína. Um lampejo de culpa tentou se instalar, mas a voz de Julia o cortou como uma lâmina. Eles estão te culpando pelo caos que eles mesmos criaram, disse, colocando o tablet sobre a mesa com um gesto firme. Não deixe que te arrastem de volta para esse poço. Sua clareza me ancorou. Analisamos os e-mails juntos, e cada observação dela descascava outra camada de manipulação. Timothy tentava se pintar como vítima, mas Julia apontou sua recusa em assumir qualquer responsabilidade. Ele ainda age como se tivesse direito ao dinheiro de Ellen, comentou, balançando a cabeça com desdém. Quanto aos meus pais, suas palavras, como ela notou, estavam carregadas de ressentimento, não de arrependimento. Eles não estão tristes pelo que fizeram, afirmou. Estão apenas furiosos com as consequências. Suas palavras ecoaram o que eu já sabia no fundo, solidificando minha decisão de manter distância. Enquanto conversávamos, tomei um gole do café, sentindo seu calor se espalhar por mim como uma promessa. O céu cinzento de Seattle, que antes me parecia melancólico, agora era um manto reconfortante, um contraste perfeito com o caos que consumia minha família.
Vi o anúncio da casa de Timothy em um site de imóveis, o preço cortado quase pela metade em uma tentativa desesperada de atrair compradores. A imagem do gramado outrora impecável, agora descuidado, passou pela minha mente como um flash. A realidade dos meus pais não era menos cruel. Sem o amparo de Ellen, eles mal conseguiam equilibrar consultas médicas e remédios com um orçamento apertado. Não me deleitei com o sofrimento deles, mas também não consegui ignorar a justiça poética daquilo tudo. Eles tinham construído suas vidas sobre o privilégio de serem os favoritos, e agora essas fundações desabavam, revelando o vazio por baixo. Julia recostou-se na cadeira, o olhar amolecendo. Você está fazendo a coisa certa ao ficar de fora, disse. Você tem a sua vida aqui. E ela estava certa. Meu apartamento, meu trabalho, minhas rotinas, tudo isso era sólido, intocado pela queda deles. Eu tinha passado anos esculpindo esse espaço, livre de suas expectativas, de suas cobranças, de suas mentiras convenientes. Os e-mails, embora dolorosos de ler, eram a prova de que eu não precisava deles para prosperar. Agradeci a Julia, como sempre, por ser meu porto seguro. Terminamos nosso café, e a conversa fluiu para temas mais leves, seus novos projetos, a livraria que estava prestes a abrir no bairro. De volta ao meu apartamento, lancei um olhar para o telefone, tentado a verificar se haviam chegado novas mensagens. Em vez disso, coloquei-o de lado e abri o notebook para me dedicar a uma proposta de trabalho. O ritmo das teclas me acalmou, cada letra digitada um lembrete tangível da minha independência. O mundo da minha família desmoronava, mas o meu seguia de pé. Timothy, sua esposa e meus pais lutavam contra as consequências de escolhas que não podiam mais fugir. Sophie, presa no meio daquele redemoinho, era a única por quem eu sentia um aperto no peito, mas sabia que estender a mão seria como mergulhar de volta nas águas turvas que tanto custará deixar para trás. Não estava pronto para isso. Talvez nunca estivesse. Um mês depois daquele café com Julia, entrei no escritório e fui surpreendido pela minha chefe, que me chamou em sua sala com um sorriso que já anunciava boas notícias. Ela me ofereceu uma promoção, analista sênior, com um escritório no canto, um aumento significativo e mais responsabilidades. Exatamente o tipo de desafio que eu sempre busquei. Aceitei sem hesitar, sentindo um orgulho genuíno ao apertar sua mão. Anos de noites mal dormidas, de planilhas intermináveis e de dedicação incansável haviam valido a pena. Aquele momento era meu, conquistado pelo meu próprio mérito, não por sobrenomes ou favores familiares. De volta à minha mesa, enviei uma mensagem rápida para Julia compartilhando a novidade. Você está arrasando, respondeu ela, e mesmo através da tela, sua empolgação era contagiante. Sorri, grato por ter alguém que sempre acreditou em mim, mesmo quando eu duvidei. Minha vida em Seattle havia encontrado um ritmo que finalmente fazia sentido. O trabalho que me desafiava, as corridas matinais que me mantinham centrado, os fins de semana explorando mercados locais ou trilhas nas montanhas. O caos dos Rosewood, e da minha família, parecia pertencer a outra vida, a um passado que eu havia deixado para trás de uma vez por todas, permanentemente. Não havia mais espaço para dúvidas, para justificativas vazias ou para a esperança de que um dia eles mudariam. Essa era a diferença entre o passado e o presente. Antes eu esperava. Agora eu sabia. Fechei a aba com os e-mails e mensagens sem responder. Não por raiva, embora ela ainda ardesse em algum canto, mas porque não havia nada a dizer. Eles haviam escolhido seus caminhos e eu, o meu. A vida em Seattle, com suas manhãs cinzentas e noites iluminadas, com o cheiro de café fresco e o som dos passos apressados na calçada, era minha resposta. Cada decisão que tomava, cada meta que alcançava, era uma prova de que não precisava do perdão deles para seguir em frente. Meu telefone vibrou novamente, mas dessa vez era uma notificação do banco, um depósito automático, parte dos dividendos dos meus investimentos em energia renovável. Sorri ao ver os números. Era irônico, de certa forma. Enquanto minha família se afogava em dívidas e desculpas, eu colhia os frutos de anos de disciplina. Não era vingança, era simples consequência. Eles haviam apostado em atalhos e manipulações, eu, em paciência e trabalho. Levantei-me e fui até a cozinha, preparando um chá enquanto a cidade pulsava lá fora. O vapor subia da xícara, envolvendo-me em um calor reconfortante. Pensei em Sophie, minha sobrinha, e pela primeira vez em meses, não senti o peso da culpa. Ela merecia mais do que uma tia dividida entre lealdade e ressentimento. Merecia uma família que não a usasse como peão. Talvez, um dia, quando ela fosse mais velha e livre para escolher, pudéssemos nos reconectar. Mas não agora. Não enquanto ela ainda fosse refém das mesmas dinâmicas que me haviam sufocado.
Voltei para a mesa de trabalho e abri um novo documento. Era hora de atualizar meu plano financeiro para os próximos 5 anos. Anotei metas ambiciosas, mas realistas: expandir meu portfólio, talvez investir em um imóvel próprio, viajar sem culpas ou justificativas. Cada item na lista era um tijolo na parede que me separava do passado. Não era uma fortaleza, não precisava mais de muralhas, mas uma base sólida, construída com minhas próprias mãos. Quando terminei, fechei o laptop e me estiquei, sentindo os músculos levemente doloridos depois de horas sentado. O relógio marcava quase meia-noite. Na rua, um carro passou devagar, suas luzes deslizando pela parede como sombras fugazes. Respirei fundo, absorvendo a quietude do apartamento. Não havia gritos, nem acusações, nem a sensação de estar sempre no limite de uma explosão. Só eu, meu espaço e as possibilidades que o futuro guardava. Apontei o controle remoto para a televisão, mas desisti antes de ligá-la. Não queria preencher o silêncio com ruídos alheios. Em vez disso, fui até a estante e peguei um livro que havia comprado semanas antes, uma biografia sobre um empreendedor que havia reconstruído sua vida do zero. Folheei as primeiras páginas, sorrindo ao reconhecer partes da minha própria jornada nas linhas. Não era sobre dinheiro ou sucesso, embora eles fossem importantes. Era sobre a liberdade de ser donos de nossas escolhas. Deitei-me na cama com o livro aberto, mas meus pensamentos vagaram para o dia seguinte. Tinha uma reunião importante no trabalho, uma oportunidade de liderar um projeto que poderia alavancar minha carreira. Antes teria hesitado, questionando se era egoísmo colocar minhas ambições à frente. Agora sabia que ambição não era um pecado, era sobrevivência. Era a diferença entre viver e apenas existir. Apaguei a luz e fechei os olhos, ouvindo o murmúrio distante da cidade. Pela primeira vez em muito tempo, adormeci sem a sombra dos Rosewood pairando sobre mim. Não como uma fuga, mas como uma vitória. Eles haviam me ensinado, sem querer, a valorizar o que realmente importava, a integridade de não negociar minha paz, o poder de dizer não sem remorsos, a coragem de construir algo só meu. E era exatamente isso que eu faria, sem olhar para trás. Um mês depois de cortar os laços que me sufocavam, um pacote chegou à minha porta no dia do meu aniversário. O envelope pequeno, com a caligrafia elegante da minha avó, trouxe um sorriso aos meus lábios antes mesmo que eu o abrisse. Dentro, um livro encadernado sobre estratégias avançadas de investimento, suas páginas intactas e cheias de possibilidades. Entre elas, um bilhete de Ellen curto, mas carregado de significado. Continue construindo seu futuro, Isabela. Você já está no caminho certo. Passei os dedos pela capa, sentindo o peso daquelas palavras. Ela não me dera apenas um presente. Deram-me algo muito mais valioso, a confirmação de que minhas escolhas tinham valor, de que minha jornada era vista e respeitada. Coloquei o livro sobre a mesa, ao lado do notebook onde acompanhava meus investimentos, cada número ali uma prova de que eu estava, sim, no controle. Minha carteira crescia, sólida, reflexo das decisões que tomava sem pedir permissão. O cargo de analista sênior me desafiava, afiava meu instinto, e fora do escritório, minha vida se preenchia com pequenas vitórias. Corridas matinais que oxigenavam minha mente, jantares com amigos que me faziam rir sem reservas, noites tranquilas com um livro e o silêncio como companhia. Os Rosewood, com suas intrigas e expectativas distorcidas, pareciam agora um capítulo fechado, suas lições gravadas não como cicatrizes, mas como marcos de uma transformação. Aprenderá finalmente que o autorrespeito não era negociável, e que a aprovação alheia, quando condicional, não valia o preço da minha paz. Folheando o livro de Ellen, minha mente voltou ao passado, aquela viagem que revelara, sem máscaras, o favoritismo enraizado na família. As atitudes deles, o desdém do meu irmão, a indiferença dos meus pais, não haviam me quebrado. Pelo contrário, me obrigaram a me erguer sozinha. E foi nesse momento de solidão forçada que descobri uma verdade libertadora: eu não precisava do aval deles para prosperar. Nunca precisará. O fardo de anos tentando me encaixar em moldes que não me serviam esvaía-se, leve como fumaça ao vento. A independência financeira, compreendi então, não se media apenas em saldos bancários. Era a liberdade de traçar meu próprio destino, de dizer sim, apenas ao que ressonava comigo. Meus olhos caíram sobre uma pequena bolsa de veludo no fundo da gaveta. Dentro, um presente que comprara meses antes para Sophie, um colar de prata com um pingente em forma de estrela, igual aos que ela adorava observar no céu quando criança. Pensara em entregá-lo um dia, mas não agora. Ela ainda era jovem demais para entender as nuances daqueles conflitos, presa às consequências das escolhas dos outros. Enviar-lhe o colar seria, de certa forma,
Reabrir uma porta que eu fechará com propósito. Guardei a bolsa de volta, promessa silenciosa de que, quando ela estivesse pronta, quando pudesse enxergar além das sombras da família, eu estaria lá. Até lá, o distanciamento era o único gesto de amor que podia oferecer. Recostei-me na cadeira, observando as luzes da cidade dançarem além da janela. O caminho que escolhera não era fácil, mas era meu. O episódio dos Rosewood não definirá minha história pelo que me fizeram, e sim pelo que me revelou. Eu era capaz de abandonar o caos alheio e erguer uma vida alicerçada em meus próprios valores. O livro de Ellen, o colar de Sophie, a rotina que me sustentava, tudo isso eram lembretes tangíveis de quem eu era e do que me recusava a abandonar. Fechei o livro com um gesto firme, sentindo uma determinação serena tomar conta de mim. Viver com autenticidade exigia coragem para soltar o que já não me servia. As desculpas da família, seus arrependimentos, suas batalhas internas, não eram mais meu fardo. Eu tinha meu trabalho, minhas metas, meu amanhã. Ao apagar a luz, a escuridão não trouxe medo. Trouxe, sim, a certeza de que, pela primeira vez, eu estava exatamente onde deveria estar.